pergunta importante para a gente se fazer. Por que Maria não é citada nas cartas de Paulo? Hein? Paulo não fala de Maria. E nós vimos aí nos textos bíblicos que parece que ela tem uma importância bem fundamental. Porque é através dela que nasce aquele Messias esperado, que o profeta no Antigo Testamento tinha dito que de uma virgem nascerá aquele que vai libertar o povo, né, de Israel, etc. E cadê Paulo falando sobre Maria? Não é? Se ela é tão importante no projeto de Deus, Paulo omitiu a pessoa de Maria, não falou em Maria. Bom, Paulo não teve acesso a Jesus e muito menos aos seus pais. Ele escutou alguns apóstolos e, por fim, não achou relevante citar Maria. É isso. Paulo tinha uma chance única de conseguir aquilo que ele, com toda a sua erudição, um cara inteligente, capaz, não havia alcançado. Isto é, ser alguém importante para a história. Lógico que, lendo alguns textos sobre estudiosos do cristianismo, a gente começa a teorizar, tal possibilidade. Mas por quê? Segundo as Escrituras, Paulo era um caçador de cristãos. Então, Paulo perseguia cristãos, matava cristãos, estava aí em nome do Império Romano caçando cristãos. Paulo conseguiria ter seu nome escrito na história fazendo o que a maioria dos malfeitores, políticos, sacerdotes, invejosos e romanos faziam. O que era mesmo? Acabar com as minorias problemáticas. Será que Paulo ia conseguir isso? Por que Paulo se auto-intitulou apóstolo, já que ele não havia convivido com Jesus? Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que conviveram diretamente com Jesus, foram testemunhas oculares de Jesus, não é? Mas também vimos que na escolha de Matias como substituto de Judas Iscariotes, houve uma votação entre ele e outro apóstolo, e ele recebeu mais votos, foi o escolhido. Paulo, de repente, começou a se intitular, se chamar de apóstolo, mas ele não conviveu com Jesus. Existe aí aquele fato mirabolante de que ele falou com Jesus, caiu do cavalo e teve uma visão de Jesus, que Jesus conversou com ele, etc. Mas isso é após Jesus estar convivendo com os humanos, com os seres humanos na terra. Foi depois da sua ressurreição. Então Paulo não conviveu com Jesus e então logo ele não poderia ser apóstolo. É uma heresia quando chamamos Paulo de apóstolo. Porque o cristianismo de Paulo era, de certa maneira, diferente daquele que foi ensinado por Jesus. Jesus pregava o amor, a fraternidade, a justiça, o estar com os necessitados, a liberdade, que Deus estava dentro das pessoas, e Paulo prega em suas cartas uma visão moralista, cheia de doutrina e de diretriz, de normas, que não foi o que Jesus fez. Paulo foi o primeiro a escrever sobre Jesus após sua crucificação. Por quê? Por que será que Paulo foi o primeiro a escrever? A ideia expansionista do cristianismo foi de Paulo, e com isso ele conseguiu chegar às pessoas do alto poder hierárquico em diversos lugares por onde passou. Talvez neste momento da história, Paulo comece a se sentir recompensado pela escolha da conversão. Foi um trampolim e tanto conseguido pela crença. Paulo começou a se destacar somente após a alcunha de apóstolo. Então, enquanto Paulo não tinha o nome de apóstolo, ele não era destaque. Ele era chamado de discípulo, de seguidor de Jesus, mas não com esse patamar, com essa autoridade de apóstolo, dentro da hierarquia da igreja. Ele nem era aceito pelos apóstolos que conviveram com Jesus como apóstolo. Ele mesmo escreve em uma das cartas: já que ninguém
me quer como apóstolo, me aceita como apóstolo, né? Pelo menos vocês aqui, em quem eu fundei as igrejas, me aceitem como apóstolo, né? Você vai ver isso nas cartas de Paulo. Como disse, tem-se suspeita sobre o interesse da conversão de Paulo. Será que Paulo se converteu mesmo ou ele se aproveitou da situação? Mas pode ser que tenha matado 2 coelhos com uma cajadada só. Contudo, acreditamos ser uma tese interessante o súbito e misterioso interesse dele, de Paulo, sobretudo no título que ele deu a si mesmo de apóstolo. Afinal, todo santo tem um passado. Qual será o passado de Paulo? Nós temos aí estudiosos que chamam ele de mentiroso, né? Então, é isso aí, gente. Será que Paulo é tudo isso que a igreja prega e pensa? Me parece que quando a igreja se volta mais às cartas de Paulo do que aos evangelhos, é porque a igreja está fundamentando a sua fé na doutrina e na moralidade. Quando se volta às palavras de Jesus, aos evangelhos, a Bíblia está mais voltada à realidade da fraternidade, da justiça e do bem-estar comum. É isso aí, um abraço, até mais, tchau, tchau.